Para fins de cálculo do enchimento do cilindro, é necessário que se saiba a pressão negativa gerada pelo fluxo de ar no coletor. O sensor responsável por esta função é o sensor MAP, sigla em inglês para a pressão absoluta do coletor. Alguns motores fazem a utilização do sensor MAP no lugar do MAP. Este estudaremos mais adiante. O princípio de funcionamento do MAP se dá na variação de tensão de um material chamado piezoelétrico, quando este se deforma, como mostra a animação no canto inferior esquerdo. O sensor MAP possui uma mangueira que conecta sua câmara interna ao coletor de admissão e se localiza geralmente na parede corta-fogo do motor, mas também pode ser instalado diretamente no coletor sem a necessidade de uma mangueira de conexão. À medida que o fluxo de ar aumenta no coletor, também aumenta o vácuo criado no sensor MAP. Esta depressão de ar acaba por deformar a membrana piezoelétrica, variando o sinal enviado à ECU. O sinal não é proporcional à depressão criada. Então, a ECU conta com valores pré-determinados para poder dimensionar a massa de ar como mostra a tabela. Quando o sensor MAP se encontra com defeito, o motor em alguns casos tende a morrer depois de certo tempo ligado. Além disso, o cheiro dos gases de escape se altera devido à ineficiência da mistura ar-combustível. Também, a potência do motor passa a não ser mais a mesma. Um teste que pode ser realizado com o sensor MAP é verificar se este está alterando o sinal enviado à ECU. Para isto, utilize uma seringa com uma pequena mangueira para simular o vácuo do coletor. Em seguida, alimente os pinos como demonstrado na imagem. Então, com auxílio do multímetro, conecte a ponta de prova preta no fio negativo do sensor e a ponta de prova vermelha no fio de sinal do sensor. Com o multímetro preparado para fazer a leitura da tensão, aplique uma pressão positiva e negativa no MAP por meio da seringa e observe se a leitura do multímetro irá variar cerca de 0,6 a 4 volts. Caso não se observe essa variação do sinal, o sensor pode estar defeituoso. Caso prefira realizar este teste com o MAP instalado e com o motor ligado, você poderá observar algumas anomalias como, por exemplo, variação de sinal, mesmo que a carga não se altere. Porém, tais variações podem não ser causadas por defeitos no MAP, mas sim a acusação de outro problema com o veículo. Por isto, investigue cautelosamente. A temperatura do ar de admissão e a altitude em que o veículo se encontra em relação ao mar pode interferir nos valores de massa de ar. Por isto, alguns modelos de MAP possuem um sensor de temperatura integrado, e a altitude é tida por um sensor presente no módulo. O sensor MAP, sigla em inglês para sensor de fluxo de ar, tem o mesmo objetivo do sensor MAP, de realizar medições da massa de ar, porém de forma direta, já que o sensor MAP não faz leitura do vácuo do ar aspirado para descobrir a massa de ar. Dessa forma, além de possuir uma maior precisão, o sensor MAP realiza medições exatas independentemente da temperatura e pressão atmosférica em que o veículo se encontra. Diferentemente do sensor MAP, o sensor MAP se encontra instalado no coletor de admissão antes do corpo de borboleta. O sensor MAP possui um próprio circuito. Seu princípio de funcionamento se baseia em aquecer um fio, chamado de fio quente, a uma temperatura determinada pelo fabricante, por exemplo, 100 graus Celsius, acima da temperatura do ar de admissão. A temperatura do ar de admissão é obtida por um termistor chamado de fio frio. Quando o ar de admissão passa pelo fio quente, este resfria, alterando sua resistência elétrica. Então, o sensor MAP avalia a temperatura do fio frio e aumenta a tensão do fio quente, a fim de mantê-lo sempre na temperatura estabelecida, por exemplo, 100 graus Celsius acima da temperatura do fio frio. A maneira que o sensor MAP obtém a temperatura do fio quente varia de modelo para modelo, podendo avaliar a corrente ou a tensão do circuito. Esta taxa de resfriamento em relação à tensão imprimida no fio quente irá determinar a quantidade de ar admitida pelo motor em kg/h para a ECU realizar seu controle.
O sensor MAF defeituoso pode caracterizar-se por cheiro no escapamento de mistura rica ou pobre e ineficiência durante acelerações. Além do mais, a queima total deste sensor não permitirá que o motor permaneça em funcionamento. Este sensor é sensível a impurezas e, em muitos dos casos, a simples limpeza com produto apropriado para eletrônicos é suficiente para sua manutenção. Os valores indicados na imagem podem variar de um modelo para o outro,